Boa noite a todos e todas. Vamos aguardar um minutinho aí para a conexão acontecer, as pessoas começarem a entrar. Aguardando a nossa convidada da noite. Em breve nós estamos iniciando aí mais esse bate-papo, essa conversa. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo. Vamos aguardar um minutinho a nossa convidada chegar aí para a gente iniciar essa nossa entrevista aí com a tia Lili. Boa noite. Ah, tia Lili chegou. Vamos lá. Tia Lili está aí, vamos aguardar ela só já responder, ela está entrando aí. Olá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Daniel, e você? Tudo ótimo. Vamos esperar mais um pouquinho, só vamos dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrando, né? Sim. Vivi já está aí, já tem algumas pessoas aí na sala, e a gente já começa o nosso bate-papo aí. Tá ótimo, tá ótimo. É um prazer estar aqui com você. Oi, desculpa. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, querido. O prazer é todo nosso ter você aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas que a gente vem feito com pré-candidatos a vereador na nossa cidade, vereadoras, né? A gente fez, nesse meio tempo, a gente também fez a entrevista com alguns pré-candidatos, que a gente vai dar continuidade. Semana passada eu falei que eu ia fazer uma regravação com a Lívia, né, porque a gente perdeu, infelizmente, a gente não conseguiu salvar, então a gente vai fazer sexta-feira agora, às 20 horas, a gente vai regravar a live, a entrevista com a Lívia. Com a Lívia, desculpa, Lívia não, Lívia. E aí a gente vai fazer essa regravação na sexta-feira. Então estão todos convidados, quem quiser participar novamente, será muito bem-vindo. Né? Então, hoje a nossa entrevista é com a tia Lili, né? Muito obrigado por você estar aqui presente com a gente. Muito obrigado pela sua disposição, seu tempo para poder falar um pouquinho para a gente, para contar um pouco das suas histórias, né? Da sua vida, né? E da sua chegada nesse momento aqui. Né? Então, tia Lili, se apresenta um pouquinho para a gente e conta um pouquinho essa sua história, né? Como é que é a história da tia Lili? Quem é a tia Lili? Sim. Meu nome é Lilian Regina, mas sou conhecida como tia Lili aqui na comunidade. E eu tenho na minha trajetória de vida uma atuação na questão social com foco em crianças e jovens aqui dentro da comunidade. Eu vim morar aqui em 1991 e em 92 eu precisei fazer uma cirurgia e vi a possibilidade de colaborar na associação de moradores enquanto me recuperava para retornar. E aí eu comecei com um cargo que não vem na chapa, que é a direção de eventos. E aí comecei a participar em eventos da comunidade, como festas juninas, festas da igreja, festas de Natal, né, Dia das Crianças, começamos a fazer uma interação entre as famílias. Isso foi muito importante nesse momento. Era um conjunto novo, pessoas que vieram de outras localidades, porque este conjunto ele foi construído para pessoas desabrigadas em 88. E, nesse momento, a minha mãe ganhou uma casa e nós viemos morar aqui. Assim como nós viemos de outro bairro, todas as pessoas que aqui estavam também. Então, essas festas eram um momento de interação entre as pessoas. Era muito importante. E, assim, eu fui caminhando. Eu retornei ao trabalho, mas continuei com o meu envolvimento na questão da associação de moradores e com os jovens. Então, depois eu fui
participei da chapa, fui primeiramente secretária da Associação de Moradores. Como secretária, havia a possibilidade de participar de conselhos na cidade, de atividades do município, e trazer essas informações para dentro da comunidade, para que as pessoas participassem também destes momentos, que eram muito legais. Então, aí nós começamos a vislumbrar os lucros das festas para levarmos crianças, pais, para assistir peças de teatro no centro, né? Porque era uma coisa que não vinha para cá, e a gente sentia a falta disso, né? De atividades diferentes, culturais, para a comunidade. E aí nós começamos, fazíamos a festa, e um valor era determinado para essas passagens, para lanches, e eu, como gostava muito de ir ao Centro de Cultura, ao Teatro Municipal, sempre falava que fazíamos festas e gostaríamos de levar as crianças, né, e os parentes para participar, e aí eu ganhava convites para essa participação. E isso era muito legal, foi muito bom. E aí, no outro dado momento, eu me candidatei a presidente, e aí nós tínhamos, entre nós, diretoria, essa fala de que cada um participasse num setor dentro da associação, que é importante, né? Não é fácil, como nós conversamos, você formar uma diretoria com 12 pessoas, não é a disponibilidade hoje em dia, ou aquele tempo também, com trabalho, com dificuldades, as pessoas não tinham a disponibilidade, mas tinham uma vontade muito grande. Então, nós conseguíamos manter pelo menos uns 50% da diretoria que se elegia, nós conseguíamos manter. E fazíamos isso. E aí eu vinha presidente. Como presidente da associação, nós também vislumbramos outros momentos. E nós tínhamos, a prioridade aqui era a questão do abastecimento. Nós tínhamos um abastecimento de água muito precário. A nossa água vinha de lá da BR, e quando quebrava ou tinha algum problema, nós ficávamos, às vezes, uma semana sem água. E num conselho de meio ambiente, eu conheci a doutora Denise Tarim e Ara Valverde, e elas nos orientaram a abrirmos uma ação civil pública, que é um direito garantido das comunidades, para que não nos faltasse água, que é um bem prioritário, não é? Nas nossas vidas, a gente vê hoje a falta d'água, o que está acontecendo, né? O saneamento também, uma preocupação muito grande. E aí nós conseguimos e ganhamos essa ação civil pública, e até hoje a Águas do Imperador nos presta o serviço sem poder faltar nem 24 horas. Isso foi um ganho muito grande para a comunidade naquele momento. Aí nós somos um conjunto habitacional também, feito pela SEAB, e nós pagávamos um valor. Na época, nós tivemos uma política que nos isentou deste pagamento. E, com isso, nós tivemos o nosso registro de imóveis. Então, isso também é muito legal, porque a participação nossa nesses conselhos, não é nas repartições da própria prefeitura, isso nos leva a muita informação. E essas informações que a gente trazendo para dentro da comunidade, se ganha muito. A cidade toda ganha, porque a gente acaba não incomodando tanto a prefeitura com algumas situações, e a gente acaba trazendo benefícios para todos. Não é isso? É muito legal. E aí, nesse meio tempo, como eu era presidente da Associação de Moradores, a eleição da Federação das Associações de Moradores só podia participar quem estivesse atuando ativamente na Associação de Moradores. E aí eu fui ser secretária da Federação das Associações de Moradores. Também foi um momento muito importante para a nossa comunidade e para outras 16, porque nesse momento a FAMP, ela participou de um projeto chamado Árvore Nativa, onde nós fazíamos conversas entre as associações de moradores que faziam parte da federação sobre locais degradados, sobre áreas de risco na sua localidade.
E com isso nós fizemos um projeto onde apresentamos para estas comunidades, que foi uma prioridade de todas, algumas árvores nativas brasileiras, e tínhamos a possibilidade de fazer um reflorestamento nas áreas determinadas pelas comunidades. E isso foi muito legal, porque aqui na nossa comunidade, nós fizemos um reflorestamento de uma área, onde nós chamamos de Pocinho, que foram 1000 mudas doadas pela Secretaria do Meio Ambiente e um termo de ajustamento de conduta pago pela cervejaria. Isso nos permitiu pagar pessoas da própria comunidade que estavam desempregadas ou em situação de risco para fazer esse reflorestamento com a orientação de agrônomos para essas pessoas. E deste grupo, 2 saíram jardineiros. Hoje trabalham com jardinagem. Legal. Então, isso é muito legal também. Então, essa é o que eu sempre digo, a participação, certo, da sociedade nos conselhos, nas repartições, é muito importante. E trazer esse retorno para as comunidades. Nesse momento foi muito bom. Nós tínhamos, assim, houve uma eleição para que houvesse uma árvore que representasse Petrópolis naquela época, e quem ganhou foi o ipê amarelo. Então, uma grande parte do reflorestamento era feito com o ipê amarelo, que é uma árvore nativa, tem fácil desenvolvimento, e aí nós colocamos muito esse ipê amarelo, mulungu, várias árvores nativas que foram distribuídas nessas 17 associações que faziam parte da federação. E aí eu conheci Yara Valverde, e aí fui trabalhar na Aqua Petrópolis, na organização da biblioteca da Aqua Petrópolis, que foi construída aqui em Itaipava. Então também foi um momento super importante. Eu não entendia muita coisa e eu acabei fazendo cursos na Biblioteca Nacional para que pudesse ajudar aqui em Petrópolis. Isso também foi um momento legal. E aí a comunidade participou também de um projeto que tinha, na época era na conta do telefone, que tinha um valor que era retirado para projetos de fazer bibliotecas nas comunidades. E aí também as comunidades que faziam parte da federação, a própria federação fez uma biblioteca, que a Casa dos Conselhos era na Rua da Feira, e aí lá nós fizemos também uma biblioteca e outras 12 em comunidades específicas. Então, eu acho que sempre assim, a participação é fundamental, a comunidade fica satisfeita, porque são atividades que trazem prazer, trazem conhecimento, né? Abre portas para muitos jovens, como eu estava falando, nós temos grupos de atletismo dentro da comunidade, no início, que nós os levávamos para essa arte de exposição, ou mesmo aqui dentro, eles participavam de corridas aqui, que nós fazíamos corridas aqui dentro, e nós temos hoje um atleta olímpico, que eu faço e tenho muito prazer em dizer, falar sobre Daniel Chaves, né, que é um querido nosso da nossa comunidade. E outros que hoje estão correndo, continuam participando, porque viram uma possibilidade de ganho. Porque muitas corridas aqui em Petrópolis e fora também, a premiação é em dinheiro. Sim. E isso acaba fazendo parte de um aporte para a própria família, não é? Então, é muito importante. Então, aí tem esse histórico pequeno dessa passagem pela... Não é? Parabéns, parabéns. Não, muito bom, muito bonita a sua história. Deixa eu fazer uma pergunta, mas assim, vou aproveitar essa fala que a senhora está falando aí, sobre essa questão das conquistas, né, e das lutas, da organização da comunidade. Ou seja, nada é de graça para as pessoas, né? Na verdade, se o povo não se organizar, se vocês não se juntarem, fica muito difícil, né, essa ação efetiva, né? Então, vê que tudo isso foi fruto de vocês, né? Fruto da conquista e da organização popular, né? Isso. E essa organização popular local, ela tem possibilidade de se expandir pela cidade. Isso é possível. As associações de moradores, estando regularizadas, registradas,
É difícil se ter uma diretoria completa? É. Mas com alguns poucos participando nos seus tempos vagos, não é? Ele pode trazer para as comunidades estas informações. E isso vai fazer a diferença na cidade. Essa organização precisa fazer a diferença. E é muito importante. A senhora estava falando uma coisa aí que é importante, né? Que é a questão das lideranças comunitárias, né? De como fomentar essa organização e de fazer, né? E a gente estava até conversando ontem sobre a dificuldade do trabalhador, né? Porque já chega cansado em casa, sai cedo, volta tarde, né? Então, se voluntariar é muito difícil às vezes, né? E como é que, assim, foi toda essa sua luta, né? Trabalhando e ao mesmo tempo servindo a comunidade, né? Como é que você se organiza, como é que você pensa esse tempo, como é que você se dedica a isso? Isso não é fácil, não é fácil. Mas a liderança, ela está em nós, sabe? Nós temos esse ímpeto de ajudar, de colaborar. E na comunidade nunca tem uma única pessoa. Nós podemos buscar até mesmo aqueles trabalhadores, os mais cansados, geralmente ajudam muito nesse momento. E é importante mesmo que a gente saiba do trabalho das pessoas, da dificuldade, que às vezes não tem o dinheiro de passagem para ir trabalhar, não é chegar tarde, sair muito cedo. Você dedicar um pouco de tempo para dentro da sua comunidade é benefício para nós mesmos. Então eu vi assim, eu trabalhava a semana inteira, eu sou técnica de fisioterapia, eu pegava às 8 horas da manhã no Centro Médico dos Pastéis e saía às 5. E naquela época a viagem até aqui era grande, era muito difícil. Mas em ver os benefícios alcançados, isso dá força. Isso, sabe, dá felicidade. Você envolve os jovens, porque muitos jovens iam comigo, às vezes, nas palestras da Câmara de Vereadores, nas sessões, né, ao teatro. E aí eu acabei formando um projeto que era o Projeto Mirim, dentro da comunidade, que era um braço jovem, eram jovens entre 14, 15, 16 anos, e eu carregava comigo aos lugares, nós fazíamos reuniões buscando prioridades, sabe, necessidades específicas dentro da comunidade, e com isso nós vimos, existe a necessidade da utilização de um espaço maior, com mais atividades, como uma escola. Uma escola fechada, final de semana, é um prejuízo social muito grande. Por quê? Aí vamos ver. Porque dentro da escola, nós podemos ter muitas outras atividades. Sim. Né? O judô, a capoeira, o balé, aula de música, xadrez e outras coisas que a comunidade der prioridade. Isso é muito importante. Qual é a dificuldade? A escola, um órgão público, não é quem vai cuidar. Nós mesmos voluntários, vamos cuidar, vamos educar as pessoas, vai ter regras, tem horários, certo? Para que as pessoas possam participar. Porque o grande medo hoje, eu até entendo, é a depredação. Sim. Porque muitas pessoas entram e fazem vandalismo mesmo, destroem. Mas aí o que vai acontecer? Tem a contrapartida. Se você mantém, se você cuida, você tem. Se não mantém, não cuida, vai perder. Será que as pessoas hoje estão querendo realmente perder? Não. E quando as pessoas começam a usar o espaço, elas se sentem donas, né? Ou seja, vão cuidar com mais carinho, né? É o pertencimento. É o pertencimento que se tem ao espaço. Não é? Nós temos muito cuidado com o parquinho, nós temos muito cuidado com a mina, porque é nosso. Nós cuidamos. Não é? Então é muito importante que é difícil, não é fácil. Não é fácil falar assim, como eu agora, como eu falei, estou aposentada, estou em casa, não tenho mais a minha mãezinha para cuidar, filhos casados, netos, cada um com os seus pais, tranquilo, amo meus netos de paixão, mas agora eu vou realizar meu sonho, que é cuidar das comunidades. É muito importante, certo? É passar por esse momento e falar isso sempre, como eu sempre falei, como eu sempre fiz, não é? De estar em contato com as pessoas que na época, em 2011,
eu trabalhei no abrigo dos Correios. Eram 150 famílias desabrigadas naquele momento, do Cuiabá, onde nós prestávamos o serviço dentro da instituição dos Correios, aquelas famílias. E aquelas famílias, cada uma foi para uma outra comunidade também, alguns retornaram e levaram consigo essa vontade de manter ainda a relação boa com as comunidades que estavam entrando ou se estavam voltando de uma outra forma, com outro olhar para as construções deles, sabe, local aonde vamos construir, aonde vamos morar, que segurança é essa? Esse foi um momento também muito sério que nós discutimos sobre a questão da segurança das casas que são construídas, que às vezes calhas salvam vidas. Nós conversávamos sobre isso, às vezes, na hora do almoço, com as famílias diversas que lá estavam. Então, isso foi um momento muito importante também para a cidade, porque cada família foi para um campo, né? 3 famílias foram para um bairro, 5 foram para o outro, 2, 3 voltaram. Então, nesse momento, eles saíram de lá também com essa bagagem. Opa, estou indo morar em algum lugar. Petrópolis, a maioria é local de risco. Vamos ver que condições essas casas estão. Por que as nossas casas caíram? Muitas das vezes porque não tinha calha. E esse gotejamento constante em volta vai fazer com que a casa caia. A situação, como é que é feito? Nós temos uma faculdade de engenharia na cidade. Por que não que eles façam os estágios deles nas comunidades, ensinando as pessoas a fazerem o certo? Não é prática que te leva ao melhor local? E a comunidade vai dar valor a isso, vai entender. Né? Eu já vi que não falta projetos para você, né, Tia Lili? Não falta projetos nem ideias, né? Ontem a gente falava de uma coisa da cultura, né? Que são as festas populares, né? Eu sei que a senhora é festeira, né? Depois a senhora conta um pouquinho desse quadro que está aí atrás da senhora também, né? Quem é essa pessoa, quem é essa figura, né? Mas a senhora é uma pessoa muito festeira, gosta de festa, e a gente vem perdendo muito esse espaço nas comunidades, né? Sim, olha, eu falei com você, nós sempre tivemos aqui festa de Natal, com chegada de Papai Noel, com helicóptero, porque nós tínhamos um espaço para ele aterrissar, na parte de baixo. O espaço da quadra onde nós fazíamos a festa com as crianças e as barraquinhas. Era super legal. A festa de Santa Edviges, que nós acabamos juntando com a comunidade, eram quase 20 barracas no entorno da rua de cima. Hoje em dia, nós não fazemos, não tem mais festa. Tem uns 3, 4 anos onde a grande festa não acontece. A nossa quadrilha, festa junina, era super importante, porque várias famílias participavam, éramos 22 ou 24 casais, que participávamos de festival de quadrilha em outro local. Porque era muito participativa a força da comunidade. Participávamos por alegria, por estar juntos, sabe? Por saber que poderíamos levar essa alegria para outro lugar. Aí fomos participar no festival em Pedro do Rio, não teve alguém, outra para participar conosco, ganhamos por WO. Foi muito legal, foi uma felicidade assim, que nós comentávamos isso quando íamos para o trabalho, no ônibus. Poxa, aí participamos da quadrilha, muito legal, uma professora da própria comunidade nos orientava, né, nos conduzia. Então, isso é uma unidade legal, você ter os espaços para essas festas na comunidade. Isso está acabando, esse espaço está sendo utilizado de uma outra forma. Quando não é por invasão, é por pessoas que não têm o que fazer. Não acham outras possibilidades, senão estar ali à toa. E isso acaba inibindo com que as famílias façam festas. As festas ficam muito reduzidas, o local fica muito reduzido. Sim. Então, isso é uma falta, eu acho que em Petrópolis, de locais de festas dentro da comunidade, porque isso é importante. Esse momento é momento de interação. Porque todo mundo fica feliz.
Aí nós tínhamos as barracas, nós vendíamos, a Associação de Moradores alugava o espaço da barraca que nós conseguíamos com a prefeitura e esse dinheiro era revertido. Nós tínhamos prestação de contas a cada 3 meses para que as pessoas, para que as famílias soubessem aonde estava indo esse dinheiro. E isso reza dentro do Estatuto de uma Associação de Moradores. E isso, se for organizado nas comunidades em Petrópolis, isso traz um ganho muito grande para a sociedade. São menos meninos jogados pela rua, são menos pais preocupadíssimos, sabe, ficando doentes porque não sabem onde estão os seus filhos. Eles estão trabalhando, o menino estuda só na parte da manhã, a parte da tarde fica à toa, ou fica de manhã à toa, só estuda na parte da tarde. Finalzinho da noite, o que vamos fazer? Então, esses espaços são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. A gente falava ontem, né, quando o poder público, né, não interage com as comunidades, né, não chega nas comunidades, chegam outras forças, né, outros interesses chegam dentro da comunidade. Né? Então, nós possamos impedir isso. Já que nós não temos o conhecimento, não é por parte do poder público e a comunidade se sentir à vontade, nós também ficamos impotentes em fazer qualquer outra coisa. Sim, a Marisa estava falando ali atrás, assim, a organização da comunidade é uma organização política, né? Ou seja, né, você está trabalhando essa questão da política, de entender como funciona, como é que a questão dos direitos, né, os deveres, como fazer, aonde a gente cobrar, tudo isso é importante, né? E é o que você fez a vida inteira, né? Vir na Secretaria de Cultura e pedir ingresso, né? Ou seja, exercer o seu direito, exercer o direito da comunidade, né? Esse sempre foi a sua realização, né? Sim, sim. E também naquela questão, eu sempre trabalhei, ia de ônibus. No ponto do ônibus sempre tem alguém reclamando. Eu odeio política, não gosto de política, mas o ônibus está demorando. O ônibus não chegou. Eu falei, já ligou para a empresa? Já reclamou na própria CBTrans? Até hoje eu faço isso. Se a gente não gosta de política, a gente não reclama do que está acontecendo. Porque você reclamar do ônibus lotado, do ônibus que não tem, do ônibus que quebra todos os dias, isso é uma questão de fazer política, e corretamente. Você tem o direito de ligar para a empresa e saber o que está acontecendo. Você tem direito de ligar para o órgão responsável e dizer, olha, ficaram tantas pessoas para trás, isso 2, 3 vezes por semana. Como que nós vamos resolver isso? Vamos sentar 3, 4 pessoas, independente também de estar ou não na associação. Pessoas comuns precisam estar participando no momento, em todo momento dessas mudanças. E somos nós, pessoas comuns. Não precisa estar numa associação de moradores ou ser um diretor de alguma coisa. Precisamos nós. Estamos no ponto do ônibus, estamos no posto de saúde. Estamos reclamando do posto de saúde por quê? Entendemos como é o funcionamento? Ou queremos chegar a qualquer momento, a qualquer hora e ser atendido? Não, existem regras, não é? Existem possibilidades de manhã, existem possibilidades à tarde, nós é que temos que nos encaixar. E as questões políticas, essa organização é para todos. Desde uma reclamação de um ponto de ônibus até a chegada a um hospital. Isso é caminhar. Isso realmente é fazer política todo dia. Eu lembro ontem, a gente estava conversando também, outra coisa que você passou rapidinho, né? Que aí dentro disso que você está falando, né? Da questão do ônibus, da questão da saúde, né? E aí a gente falava da questão da participação dos conselhos, né? Que existem na cidade para a gente poder cobrar e exercer nosso direito, né? Você falava ontem um pouco sobre isso, né? Como é que é o pensamento sobre essas questões? A participação dos conselhos municipais é fundamental. Hoje existe uma regra, né? Para que você possa participar, você tem que fazer parte de uma instituição, de uma ONG, né? Da Associação de Moradores, e ela tem um número certo de pessoas para participar, porque tem pessoas do governo, pessoas da população, e aí vai. Mas existe a participação de nós, ouvintes. Nós podemos, qualquer um pode ir a um conselho,
saúde, meio ambiente, segurança pública, de cultura, de educação, alimentar, de nutrição. Podemos ir a todos eles e participar com voz. O povo tem voz. O voto fica para os conselheiros, que vão ser guiados pelas nossas prioridades. Pela pressão que a gente fizer, né? A pressão que a gente fizer. Eu me lembro do conselho participativo que tínhamos na cidade, e nós conseguimos aqui para dentro o asfalto. Nesse conselho, era um orçamento participativo, não era nem um conselho, mas era como se fosse um conselho, que a comunidade ia com as suas prioridades, eram elencadas primeiros, segundos e terceiros. Quando veio o orçamento participativo para Pedro do Rio, porque tinha Centro, Correias e Pedro do Rio, nós conseguimos, com um grupo de pessoas, fizemos uma pressão, e não era tão caro assim, que aí dentro desse orçamento tem um valor, a gente tem que ter essa noção, não é tudo que se pode, mas tinha um valor que nos satisfazia na questão do asfalto. E nós trouxemos o asfalto para dentro da comunidade, através do orçamento participativo, um conselho popular. Então, a nossa voz é importante. E a pessoa diz, eu vou lá no conselho para quê? Eu não faço parte de nada. Faz sim. É a maior força que tem é a tua voz. E ela estando com 3, 4, 5, 10, que seja naquele momento, não é para fazer bagunça, não. É para falar a mesma língua, que vai trazer o benefício. Todo e qualquer um pode participar destes conselhos. Eu acho que é isso, né? A participação faz a diferença, né? Só através da participação que a gente consegue a mudança, efetivamente, né? E me conta um pouquinho como é que essa história de virar pré-candidata a vereadora, como é que surgiu isso na sua vida? Olha, foi até interessante, porque eu estava já em casa, não trabalhava mais, estava cuidando da mamãe, e aconteceu um projeto em Petrópolis, onde vinha o pessoal da cultura, com a Didi Liesco e mais 4 parceiras, fazer entrevista dentro da comunidade com pessoas comuns, que tivessem influência ou não. E aí a minha agente de saúde falou, tem um projeto aí que eu quero que você participe. Nossa agente de saúde, ela é muito ativa. E aí eu falei, como assim? Ela vamos gravar uma entrevista falando o que você já fez na comunidade, o que você vê, você gosta tanto? Eu falei, opa, vamos lá. Marcamos um dia, fui eu lá para o parquinho, perto da mina, um lugar muito lindo que nós temos aqui, e comecei a falar, comecei a conversar com as meninas. Foi um momento muito emocionante, porque a gente colocar para pessoas que você não conhece e elas te respeitarem, te ouvindo, sabe, o feedback foi muito legal, o retorno para mim foi muito bom. E aí eu chorei, me emocionei pra caramba, e aí elas ficaram assim, poxa vida, mas você fala uma coisa e você tem solução. Eu mesmo não estava me dando conta disso. E aí tudo bem, acabei, fiquei muito feliz, lisonjeada com os elogios. Uns 4, 5 dias depois, começa a me ligar Lívia Miranda. Olha, eu soube que a senhora, sabe, conversa muito bem, a senhora fala, a senhora já participou, a senhora já fez, me conta aí um pouco que história é essa, e fiz a mesma coisa que estou fazendo com você. Falei, Lívia, são coisas comuns. Não, mas a participação como pré-candidata a vereadora, eu falei, opa, e será que é esse o meu sonho? Será que é esse o meu momento de realmente fazer a diferença? E aí começamos a conversar, graças a Deus o partido me abraçou, né? Entrei para o partido, para o PCdoB, e venho como pré-candidata. E estamos formando um programa lindo para a cidade, com pessoas comuns, pessoas de vários bairros, também com essa mesma atividade que eu, com vontades culturais, vontade de educação, vontade da enfermagem, sabe, pessoas comuns que vendem amendoim na rua, que tem comércio. Eu falei, opa, esse é o espaço. E cá estou. Eu fui convencida e consegui entender que eu já estava preparada para isso.
E não é Sempre difícil. esteve. Sempre esteve, né? Sim, sim, sabe? E aí, como é participar disso? Que oportunidade é essa? Não se pode perder. Com Então, certeza. E é mesmo porque participar. essa discussão já acontece antes, né? Essa questão da política, né? Então, ela só deve ser feita corretamente, porque as leis já existem, o direito é garantido, basta manter, basta respeitar. O que hoje em dia é um pouco difícil, mas, sabe, não é impossível. É aquele trabalho de formiguinha. Ou então, como diz uma amiga minha, o ditado é: o mandurinha não faz verão, a gente muda. É o mandurinha não faz, verão. É verdade. Muito bom. É verdade. É exatamente isso. Deixa eu voltar a outro assunto que a senhora falou aí, que é um projeto que eu sei que também está nessa sua pauta, né? Que a gente estava falando da questão da ocupação da escola, né? Da importância da escola estar aberta para a comunidade, né? Você fez uma passagem aí sobre a questão do esporte, né? E na organização do esporte aí com os jovens, com as crianças, né? Conta um pouquinho essa Isso. sua experiência nesse sentido, da importância que a senhora vê nisso. Sim, olha, há 2 anos, até uns 2 anos e meio atrás, nós vimos a participação de algumas crianças. Eu fui convidada para levar algumas crianças para correr no centro da cidade. Uma coisa que eu já fiz há muitos anos atrás com o meu próprio filho. Meu filho mais velho correu em muitas corridas aqui na cidade que aconteciam no dia do aniversário da cidade, tinha a corrida das crianças na Queller, então tinha essas atividades e eu já levava meu filho. Hoje ele está com 34. Eu levava com 5, 6 para a rua. E ele ganhava. Ele sempre foi velocista, muito legal. E aí passou, cresceu, né? Não foi para esse lado, mas isso ficou em mim. E aí uma vez um rapaz tinha uma corrida no centro, me ligou e falou: olha, eu sei que você traz as crianças para o teatro, não sei o quê, não quer trazer umas crianças para participar da corrida? Eu falei: opa, é agora. Vamos ver o que a gente vai fazer. E levei algumas crianças para participar realmente. E nessa, nós fomos conversando, eu falei: olha, como é difícil em Vila Rica trazer as crianças para cá, vamos tentar te levar para lá, para que você possa treinar essas crianças que estão com vontade, os pais que queiram deixar participar, e nós conseguimos juntar um grupo de jovens para esse treinamento. Este treinador vinha 2 vezes por semana, nós conseguimos que ele almoçasse na escola e os pais, cá entre nós fizemos uma reunião, e cada um pagaria R$ 5 para dar o montante para ele durante o mês de passagem. E ele vinha treinar as crianças, e quando tinha corridas fora, nós nos juntávamos, fizemos rifa, fizemos noite de caldos, fizemos um almoço também para arrecadar fundos para levar essas crianças a algumas corridas, que era em Teresópolis, no Espírito Santo, a corrida do chocolate, muito importante, foram crianças daqui. Foi uma van. Legal. E muito legal. E nesse tempo foi que eu falei, alguns pais se viram também motivados. Só que isso se desfez, porque muitos pais, faltando trabalho, faltando dinheiro, não tinha nem como pagar esses R$ 5 para a passagem do treinador. E o treinador, por suas contas, também não podia vir de graça. Não é? Ficou difícil. E nós, no momento, não tivemos a aptidão de escrever um projeto, de fazer um projeto e encaminhar para algum parceiro. Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. O que a gente vê de possibilidade dentro de alguma comunidade, nós precisamos ter o respaldo de um projeto para que isso se conclua. Mas se desfez, mas foi um momento muito importante para dentro da comunidade. E hoje tem 4 ou 6 pais que correm com suas crianças fora. E esse ganho vem para dentro da família. Então, esse é legal. E conseguimos organizar. Foi Isso que eu muito ia legal. falar.
tinha pasta com inscrição, foto da criança, documentação, exames. As crianças faziam os exames aqui mesmo no próprio posto de saúde para poder participar com segurança de uma atividade, porque o atletismo é uma atividade que requer você estar bem de saúde, para ter saúde. Então, e nesse momento também foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho assim, né, pelo que a senhora conta aí, né, são lutas de organização políticas da comunidade, né, e que, na verdade, a gente vê aí que falta o complemento, por isso que é importante estar se organizando para além da comunidade, né, ou seja, levar essas questões políticas, essa discussão, para o amplo do município, né, para que o município se organize e dê apoio às comunidades, né. Isso. A organização da comunidade, isso precisa sair, isso precisa ser visto, para que eles possam atuar dentro das comunidades, para que possamos atuar, é muito importante isso. Outro projeto que a senhora fala também, que vem aí também da questão dos conselhos, aí do Conselho de Saúde, a senhora falou que é uma coisa que atravessa através do Conselho de Saúde, que são a questão do espaço do artesão aí na comunidade, né? Que também é uma organização de vocês aí muito forte também nesse sentido, né? Isso, é uma organização do posto de saúde, que temos um conselho local de saúde, ele tem a orientação da Fiocruz, onde a comunidade, ela prioriza algumas atividades, e uma delas são as artesãs. Essas artesãs, elas começaram na época em que nós atuávamos na Associação de Moradores, e o espaço ficava vazio. Às vezes se pedia, abre associação. Abre associação para quê? Para ficar uma pessoa? Não, vamos ter alguma atividade aqui dentro. O espaço fica vazio, vamos ter que pagar água, vamos ter que pagar luz. Então, que seja feita alguma atividade aqui dentro. E aí as pessoas começaram a vir para a Associação de Moradores. O pessoal do tricô, o pessoal do crochê, o pessoal da pintura. Algumas pessoas faziam fuxico. E hoje em dia existe o grupo de artesãos da vila. E muitas já vendem fora, tem a sua logomarca, estão nas redes sociais e por aí vão. É só encontrar a possibilidade. Deu a possibilidade, vai caminhar. E você falou duas coisas importantes, né? O Conselho de Saúde da própria comunidade, né? Ou seja, a organização de vocês, né? Da ação política, né? A partir da ação política, vocês conseguem concretizar os sonhos de vocês, né? Sim, as ações políticas são fundamentais. Sem elas, a gente não consegue. A gente não consegue caminhar com facilidade e com segurança. São as organizações, nesse momento. E eu fico muito feliz em ver as artesãs, sabe, felizes. E aí, com isso, estimulou pessoas a fazer curso de manicure, curso de design de sobrancelha, e estão trabalhando nos seus espaços. Isso é estímulo. Que foi como eu falei, nós temos a Associação de Moradores, que há uns 5 anos atrás, nós ganhamos, eu não estava mais na diretoria, alguns computadores. Foi feito um projeto para pessoas de idade fazer aqueles primeiros ajustes no computador, e depois acabou. E esses computadores estão parados dentro da Associação de Moradores. Por que não se faz? Uma pena! Nós temos lá no Quitandinha, sabe, vários profissionais que podem, se fizermos um projeto legal, podem vir a dar aula aqui para a comunidade. Não precisamos deslocar os nossos jovens daqui lá para o Quitandinha. Aqui, dentro de outras comunidades, eu acredito que se tem um espaço da associação, que geralmente tem um espaço, às vezes não, às vezes o espaço da associação é dentro da casa do presidente. Né? Porque é muito difícil também, que nem toda associação tem um espaço. Né? Isso, mas quando tem esse espaço, ele também precisa ser utilizado. Não só abrir para uma pessoa ficar lá, né, algumas horas, e aquele espaço ficar ali. Quando é para se dar, se divulgar, para ter reuniões com a comunidade, é feito. Mas a maioria também é um outro espaço onde precisam ter projetos de qualidade. Sim. É isso, né? A organização ela faz toda a diferença, né?
Outra coisa que a senhora falou também ontem, eu estou só resgatando aqui, só para todo mundo saber, né? A gente sempre faz um bate-papo antes, né? Para a gente se preparar, porque senão eu fico nervoso, né? E aqui da hora, a senhora ri não, que o negócio é sério. Ainda mais conversar com uma pessoa. Não, a senhora domina. Eu que fico aqui honrado de estar falando com a senhora, viu? É um prazer muito grande poder falar com a senhora. Né? A senhora estava falando também da questão da roda de conversa com os jovens, né? Como isso foi importante também na organização, para tirar dos jovens as suas necessidades. Como é que funcionava isso? Como é que é essa organização? O departamento Mirim, como eu os levava para as atividades fora, as nossas reuniões eram aqui em casa. Então, eu tinha 5 ou 6 jovens que nós conversávamos sobre as necessidades para o próprio jovem. Eles identificaram a questão da educação, o estudo era primordial para que eles pudessem sair da comunidade e não ficar nesse círculo vicioso. Vai para a escola, vem para casa, nada fácil. Já temos 3, uma delas está aqui na nossa live, que estão fazendo faculdade. Legal. Isso é muito bom. Eles conseguiram vislumbrar isso lá atrás, enquanto nós... E outros, apesar de não estarem numa faculdade, mas fizeram cursos técnicos e estão trabalhando da mesma forma. Outros não, desistiram e fizeram a sua escolha, é o direito de cada um. Mas os que nos circundavam, eles conseguiram galgar, sabe, o olhar e o objetivo de crescimento. E não precisávamos de muita coisa, fazíamos um suco, um sanduíche e conversa. Essa roda de conversas era muito importante. Eles já ficavam preparados. Isso tinha ata. Nós tínhamos tinha ata. Até hoje eu tenho algumas atas dessas reuniões que se fazia. Então, não tinha uma hierarquia, não tinha um presidente, não tinha um secretário. Não, quem tivesse disposto naquele dia fazia a ata, quem tivesse disposto falava mais, dizia o que via dentro da comunidade que não queria para si, ou dizia uma possibilidade de alguma coisa que queria fazer e queria voltar para a comunidade para poder prestar o serviço. Isso é muito legal. Então, essas rodas de conversa precisam também acontecer mais entre a própria comunidade, independente da associação. Se existe uma roda de conversa, conversas comuns que não precisam se tratar de uma coisa específica, mas que traga objetivo para a comunidade. As igrejas são um bom espaço para isso. Tem lá todos os seus fiéis, todas as igrejas, todos os credos, têm o seu espaço. Por que não tirar um momento para se conversar sobre as dificuldades e as facilidades da comunidade? O espaço está aí, tem muitas. Nós temos muitos espaços desses aqui dentro mesmo. Então, a proposta é levar para esses espaços também. Conversem entre si sobre outras prioridades. E aí, ali dentro, nós vamos encontrar, sim, soluções. Uma ou outra vai querer e se direcionar para um conselho específico. Para poder trazer... Não é? Para poder trazer a solução. Com certeza. Deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. A gente conversou isso também ontem, né? A senhora é uma candidata mulher, né? Sim. Isso, a gente estava falando ontem da importância da mulher dentro da comunidade, né? Que geralmente são as que estão mais disponíveis, né? E a gente não vê esse reflexo na Câmara dos Vereadores, por exemplo. Hoje a gente só tem uma vereadora lá, por exemplo. Né? Então, candidata a prefeita, a gente só tem uma também, que é a Lívia, né? Então, como é que a senhora enxerga isso? Como é que a senhora enxerga essa responsabilidade e essa força da mulher nessa organização? A força da mulher era fundamental na organização desde da sua própria casa até a qualquer espaço que ela vai e que ela ocupe. E o olhar da mulher, eu acho que ele é mais calmo, ele é menos atribulado, então ele tem um objetivo maior. Toda mulher tem isso. Então, nesse momento, é isso que eu vejo. Os nossos objetivos, as nossas metas, elas são muito bem traçadas, elas têm base.
toda mulher que eu estou vendo, todas as candidatas, pré-candidatas que eu estou vendo, eu acompanho, eu vejo as lives, eu converso, eu curto, a gente se fala, porque nós temos base. A mulher tem base para estar naquele local e é um direito, certo? Sim. E a organização é fundamental. Nós somos, não que o homem não seja, mas é um espaço onde nós também podemos estar. Não estou aqui, sabe, jogando flores para as mulheres porque tem que estar. Não, é um espaço onde a gente pode ocupar com tranquilidade. Não tem briga, sabe? Não tem revanches, não, sabe? Não tem discussão. É um espaço comum onde a gente pode estar pela tranquilidade, pela leveza e pela base que nós trazemos com muita calma. Isso é importante. Eu vou assim, só para alertar para nós dois, já falta só 10 minutos dessa nossa conversa. Ela vê que o tempo passa muito rápido. Mas assim, ontem a senhora me contou uma história que eu acho que ela é muito bonita, que é dessa foto que está atrás da senhora aí. Hoje eu só estou vendo um pedacinho das pautas musicais, né? Eu não estou vendo ela toda. Isso, agora sim. Conta pra gente um pouquinho quem é esse senhor aí, belo, garboso, aí, com essa gravata borboleta linda aí. Deixa eu lhe dizer, este é meu avô, pai da minha mãe, Deoclésio Damasceno de Freitas, nascido a 17 de junho de 1888, em Cebolas. 1888? Caramba! Em Cebolas. E veio para Petrópolis para ser cuidado por uma família, a família Castro, aqui em Petrópolis, em 1923. Só que lá em Cebolas, o meu bisavô, ele fazia saraus. E o meu avô tocava nesses saraus. E tocava vários instrumentos. Tocava piano, tocava clarinete, tocava trombone, trompete, certo? E veio para Petrópolis, tocava ukulele. E veio para Petrópolis para se especializar. Só que como não tinham cursos de especialização, ele começou na Escola de Música Santa Cecília a dar aula do que ele sabia. E se embrenhou na música e foi o primeiro maestro negro atuante na cidade de Petrópolis e precursor do Petrópolis Jazz Festival Rio. Que legal. Só não foi à frente por políticas e a questão racista. Nós temos na cidade uma travessa com o nome dele, que é na Rua Tereza, logo depois da Sebrae ou Senac ali. Acho que é Sebrae. É a Rua Tereza? É do lado da igreja, São Sétimos dos Mormons, isso. Ali tem aquela travessa ali, chama-se Travessa Deoclésio Damasceno de Freitas. E na na Escola de Música Santa Cecília, tem uma sala em homenagem a ele. E durante esses anos todos, ele foi paraninfo da turma, ele foi o maestro que deu aula no colégio no Alto da Serra, deu aula no Colégio Dom Pedro, e faleceu muito jovem, faleceu com 42 anos. Caramba, novo demais. Muito jovem, muito jovem. Mas deixou o seu legado. E esse legado eu consegui reconstituir com as falas da minha mãe, que sempre falou sobre essa atividade do meu avô, com a facilidade que ele tinha de agregar, de juntar alunos na própria casa para ensinar, quando eles não podiam pagar lá na Escola de Música Santa Cecília, eles o trazia para casa e os ensinava. E com isso eu consegui 3 depoimentos de alunas dele. Eu tenho isso é um outro projeto, isso é um outro momento, porque é uma coisa muito grandiosa. Outra história. Mas muito bom. A senhora falou uma coisa assim, eu vou aproveitar esse gancho, a gente falta só 6 minutinhos para a gente terminar. A senhora falou um gancho aí da questão do preconceito na cidade, né? É uma cidade, a senhora vê dificuldade com a relação à política, em relação aos negros aqui em Petrópolis, aos pretos em Petrópolis? Como é que a senhora vê isso? Existe. Isso é uma coisa arraigada, né? Já para começar, é uma cidade imperial, onde a maior parte
da sua população é negra, mas continua essa questão da cidade imperial. Eu nunca fui muito de ligar para essas coisas. Eu sempre ultrapassei isso com as questões das falas da minha mãe. A gente vai onde a gente quer, a gente conversa educadamente, a gente respeita as outras pessoas e a gente chega. Então, para mim, nunca fez esse embate, né, essa dor. Eu, graças a Deus, não tenho, mas eu vejo. Eu sei que existe. Já vi passar. Já tentaram fazer. É uma cidade racista, mas fazer o quê? A gente precisa ensinar para o outro respeito. Respeito. Pessoa é pessoa. Independente de cor, raça, credo religioso, pessoa é pessoa e precisa ser respeitado. Beleza. Então, para a gente encerrando, eu vou agradecer novamente a sua presença, de encerrar essa entrevista aqui no canal do Movimento Petrópolis. Lembrar a todos que amanhã, às 20 horas, nós vamos fazer novamente a entrevista com a Lívia. Quem quiser participar será muito bem-vindo. Eu quero que a senhora aproveite esses 5 minutos aí que está faltando aí, se quiser gastar menos não tem problema, para falar assim, fazer um resumo, né, de que os comuns, o que a senhora pensa, né, o que os comuns estão pensando para a nossa cidade a partir da sua experiência, da sua vida. Sim, nós, pessoas comuns, precisamos pensar nos trabalhadores, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da vida. É isso que os comuns me inspira. E é nessa pegada que nós vamos. Trabalhadores, jovens, adolescentes, a questão da educação, a cultura e o respeito à vida. E o resto é somente lucro que vamos ter, com certeza. E muita luta, né? Luta diária, né? Sem luta não tem vitória, não é assim? Só que a nossa luta é bem branda, porque não vai ser uma luta, vai ser uma caminhada ombro a ombro, para que seja igual para todos. É isso que a gente precisa, né? Muito obrigado de novo, Tia Lili. Muita força. A gente vai estar aí torcendo pela sua pré-candidatura, para que tudo caminhe de acordo com o que tem que ser. Tá bom? Eu que te agradeço, Daniel. Foi um prazer conhecer, um prazer enorme estar aqui com vocês e agradecida a todos que aqui estiveram. E agradecer a turma lá atrás, né? A Marisa está aí, a Vivi, a Ana, né? Que são as pessoas que estão aí junto com a gente no movimento, né? Isso, então, a Rani também está comigo. Obrigada a todos. Tá joia. Um abraço, boa noite. Boa noite.